nosso organograma aqui também, ó. Tá. Esta seria aí supostamente a estrutura que culminou na morte da Marielle Franco, né? Ali em cima a gente tem o Domingos Brazão, que diferente do que o clã Bolsonaro tem dito aí, que ele é ligado ao Partido dos Trabalhadores. Isso é uma mentira. A gente precisa lembrar ali que o MDB, né, que na época era PMDB, em 2010, 2014, tinha como vice-presidente da República ali o Michel Temer. Então era por óbvio que todo mundo ligado ao MDB, ou PMDB naquela época, como o próprio Eduardo Cunha, estaria apoiando a candidatura da Dilma Rousseff por ter o vice-presidente da República. Mas só para a gente colocar pingo nos is aí, Nassif, atualmente o clã Brasão domina o União Brasil no Rio de Janeiro, tanto que existe até um trocadilho lá que eles chamam de União Brasão, porque tem essa influência toda ali, né, do Domingos Brazão, do Chiquinho Brazão, do Pedro Brazão, e é o mesmo partido de vários bolsonaristas, entre estes bolsonaristas, o ex-juiz e muito em breve ex-senador Sérgio Moro, tá? Como seria essa estrutura aí, Nassif, que está muito próximo do que aconteceu, né? O que a gente trouxe. Deixa eu só pedir uma coisinha aqui. Ícaro, tem jeito de ampliar um pouquinho a imagem aí, não? Eu consigo aumentar aqui. Ah, boa, boa. Aí, pronto. Melhorou. Então vamos lá, né? Qual que seria a estrutura desse crime, né? O Domingos Brazão, supostamente, a gente precisa trazer nesses termos porque ele tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, ele teria uma influência na região da Gardênia Azul, área que, quando ele passou a ter mais relevância no cenário político, ao invés de ele ficar como o frente, como a gente costuma dizer, o chefão, ele teria ali, supostamente, o Cristiano Girão como o seu, entre aspas, laranja nos negócios. E ele teria sido o mentor do mando do crime contra a Marielle Franco para poder atingir o Marcelo Freixo. Se vocês que acompanham política há muito tempo lembrar, lá em 2008, quando aconteceu as milícias ali, a CPI das milícias do Rio de Janeiro, onde mais de 200 criminosos foram presos, o Macalé, que é uma figura ali, inclusive apontada também pelo Elcio Queiroz, como tendo sido uma figura que fez a conexão ali entre o Rony Lessa, supostamente o Maurição, que tem uma conexão importante com o clã Bolsonaro também, esse Maurição que eu vou explicar já aqui, Nassif. E aí o Cristiano Girão teria sido responsável por buscar a pessoa para executar a Marielle Franco como uma forma de vingança contra o Marcelo Freixo. Por quê? Além do Cristiano, do Macalé ter sido citado lá na CPI das milícias, e o Domingos Brazão também, porque o Domingos Brazão, de acordo com a investigação conduzida ali pela CPI, apontou, ele foi um dos únicos políticos liberados para fazer campanha na região de Rio das Pedras. Em 2014, tiveram outros embates também ali dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, entre o Freixo e o Brazão, e quando ele foi indicado, por exemplo, Nassif, para ocupar a cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas, o Freixo fez uma campanha massiva contra a nomeação dele por todo o histórico, né? A associação supostamente ali com as milícias do Rio de Janeiro, um histórico complexo. Depois teve aquelas prisões ali da Operação Cadeia Velha, que o Freixo cita com frequência. O Freixo votou contra a soltura dos seus pares ali, porque foram presos algumas pessoas na época, entre elas ali o Pisciani, né, que faleceu em 2021, o próprio Brazão, e se teve ali a votação, por exemplo, para que mantivessem ou não os parlamentares presos. E o Freixo, junto com os outros parlamentares do PSOL, votaram contrários à soltura deles. E isso aconteceu cerca de 5 meses antes da morte da Marielle Franco. E o pedido ali, supostamente, do assassinato da Marielle Franco por parte do Domingos Brazão teria acontecido porque ele sabia que a Marielle era uma cria, entre aspas, do Marcelo Freixo, estava ganhando bastante força no Rio de Janeiro, e ele também acreditava, de acordo com o que a polícia tem coletado, aparentemente, que ela também estivesse empenhada na campanha de tentar destituir ele do cargo de conselheiro do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, e também ter tentado ali encampar a campanha que impedisse a soltura dele também e de outras figuras. Só que sabe aquela atrapalhada, Nassif, como a gente costuma falar? É o que aconteceu nesse caso. Por quê? O que teria acontecido? O Domingos Brazão teria pego ali um funcionário do seu gabinete, chamado Gilberto da Costa, que é um policial federal aposentado e que é ligado ao gabinete dele no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e teria forjado uma denúncia contra o Orlando de Curicica e o Marcelo Siciliano, junto também com a falsa testemunha, que seria o policial Ferreirinha, que na época até o Cabrini fez no SBT, se não me falha a memória, um mini documentário, indo naquelas regiões ali da Gardênia Azul, mostrando a suposta relação que existe entre o Marcelo Siciliano, supostamente,
e a Gardenia Azul, junto com esse esquema da Marielle Franco, e para a gente também trazer o clã Bolsonaro de novo, o Marcelo Siciliano é o mesmo envolvido na fraude do cartão de vacina do Bolsonaro, que supostamente teria facilitado a inserção dos dados de vacina no cartão de vacinação do Bolsonaro e das pessoas ali que a gente já sabe que o Mauro Cid delatou, em troca de o Bolsonaro ou alguém no governo intermediar uma reunião entre ele e o consulado dos Estados Unidos da América para que ele pudesse fugir ou voltar a poder viajar para os Estados Unidos da América. E aí, quando você vê para isso aqui para mim é o mais interessante, viu, Nassif? A conexão que existe entre Maurição, porque essa linha aqui seria supostamente o escritório do crime, tá? Isso aqui seria supostamente membros do escritório do crime, porque muita gente pensa que o escritório do crime era uma organização que tinha ali uma única milícia, supostamente no controle, e não. É como se fosse um consórcio de milicianos que tivessem vários matadores de aluguel. Tanto que ali você tinha, por exemplo, o Adriano da Nóbrega, o Bernardo Belo sendo uma das pessoas conectadas ali supostamente com esse tal escritório do crime, e este Maurição teria sido supostamente a ponte entre o Cristiano Girão, o Rony Lessa, para poder se contratar ali os executores da Marielle Franco. O Macalé, que inclusive era ligado ao Rogério de Andrade, se não me falha a memória agora, foi morto também, em 2021, também, se não me falha a memória. E sabe o que é esse Maurição? Olha que interessante que tudo gira em torno do clã Bolsonaro de alguma maneira. Eu não estou dizendo aqui, Nassif, que o clã Bolsonaro está envolvido. O que eu quero dizer é que o clã Bolsonaro provavelmente sabia sim de toda essa estrutura. Por quê? Porque, de acordo com denúncias do Ministério Público, em outro crime, que não tem nada a ver com esse crime da Marielle Franco, o Maurição seria a pessoa responsável por cuidar daqueles edifícios construídos irregularmente na Muzema. E que, segundo uma denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, um dos lugares que o, à época, deputado estadual Flávio Bolsonaro utilizaria o seu dinheiro da rachadinha para poder supostamente lavar esse dinheiro era na construção e venda desses imóveis na Muzema. Ou seja, estava controlado pelo Adriano da Nóbrega, junto com este Maurição. E aí, quando a gente vai para essa linha toda aqui, que é bem interessante, tá? Algumas dessas figuras aqui que a gente está vendo, por exemplo, foram mortas, né? Perderam a vida ali em situações violentas. É o caso, por exemplo, do Batoré, braço direito do Adriano da Nóbrega, que perdeu a vida na época de uma operação, se não me engano, a Operação Intocáveis 2, se não me falha a memória. Pouco tempo depois ele perdeu, pouco tempo antes, Intocáveis 1, perdão, em 2019, se não me falha a memória, ele perdeu a vida. E o Orelha, poucos dias antes da Operação Intocáveis 2, perdeu a vida também. Detalhe, o Orelha e o Ronald foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro. O Carlito, o Witzel, qual que é o papel dele aí? O papel do Witzel aqui é que a viúva do Adriano da Nóbrega, a Júlia Lotufo, olha que interessante, Nassif, ela procurou o Ministério Público do Rio de Janeiro para fazer uma delação premiada e o Ministério Público não aceitou a delação dela, disse que não tinha elementos substanciais para se comprovar, segundo a alegação é que ela não tinha como provar, mas várias coisas que ela falou na delação que não foi aceita, que é interessante, a delação não foi aceita, mas foi tornado público o depoimento dela. Puta vida. E hoje, inclusive, ela está sem escolta policial, né? Está sem proteção nenhuma. Pode ser muito em breve uma outra queima de arquivo aí. Qual que é a ligação do Witzel? Segundo a Júlia Lotufo, a morte do Adriano da Nóbrega foi uma combinação entre Bernardo Belo, que hoje cuidaria ali, por exemplo, dos negócios da família Garcia, né? Ele teria tomado ali os negócios da família Garcia, lá no Jogo do Bicho e dos caça-níqueis no Rio de Janeiro. Ele seria sócio, supostamente, do Adriano da Nóbrega nos negócios do Jogo do Bicho e no escritório do crime, e eles teriam feito um acordo ali, de acordo com a Júlia Lotufo, tá? O Bernardo Belo organizaria a morte do Adriano da Nóbrega aqui na Bahia, né, vizinho ao estado que eu vivo em Sergipe, e em contrapartida, ele passaria ali a assumir sozinho os negócios que ele dividia com o Adriano da Nóbrega, e o Witzel se livraria de um problema que seria o Adriano da Nóbrega, né, que era um miliciano, e para poder mostrar supostamente para a sociedade do Rio de Janeiro que ele estaria combatendo o crime. É isso que a Júlia Lotufo traz.